Bom, o ministro Paulo Guedes está correndo em faixa própria, né? Ele se distanciou um pouco aí dessa discussão toda em torno do partido do presidente, faz muito bem, porque a economia merece atenção 24 horas e mais um pouco por dia. E ontem ele resolveu dividir a agenda econômica no Congresso, uma parte na Câmara, outra parte no Senado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele é protagonista hoje da política brasileira. Ele diz que a PEC emergencial e a reforma administrativa são as prioridades. Então eu gostaria que a Thaís, que é do ramo, explicasse para nós o que é essa PEC emergencial que aciona gatilhos. Nós nos lembramos dos gatilhos salariais. Isso faz tempo, hein? Agora volta-se a falar nessa expressão. Então a PEC emergencial aciona gatilhos para impedir o estouro de gastos. Como é que seria isso? Diminuiria salários? É por aí, Thaís? Olha, Zé Paulo, primeiro foi importante você lembrar, porque muita gente tem me perguntado sobre essa coisa. Pô, mas fala em gatilho, a gente já lembra da hiperinflação e tal. Não, tá longe disso, porque os gatilhos lá da época da hiperinflação era para reajustes de salário e tal, né? E era uma coisa que fazia a inflação só se alimentar e crescer cada vez mais. Isso, ela se realimentava. Ela se realimentava, exatamente. Esse gatilho de agora é um gatilho de proteção das contas públicas. O que a gente tem hoje como regra para controle dos gastos? A gente tem o teto de gastos, que basicamente diz que a despesa do governo federal só pode crescer na mesma intensidade que foi a inflação do ano anterior. Até a aprovação do teto de gastos, que começou a valer em 2017, as despesas do governo cresciam 6% acima da inflação. Então, veja, a gente saiu de um ambiente em que a despesa crescia 6% acima da inflação para um país que gerava 1/3 dessa riqueza, né? Ou seja, a gente estava gerando muito menos riqueza do que o Estado nos custava. Então, por isso, o teto de gastos. Então, tem essa regra do teto de gastos. Tem a lei de responsabilidade fiscal, que impõe limites para gastos com pessoal e para demonstração de como os estados, os municípios e o governo federal estão fazendo os seus gastos, e tem a chamada regra de ouro, que já existe há muitos anos e que a gente ficou conhecendo agora, que determina o seguinte: o governo não pode se endividar para pagar a despesa corrente. O que é despesa corrente? Salário, aluguel. É como a gente entrar no cheque especial para pagar o aluguel, né? Uma hora essa coisa vira uma bola de neve que vira uma avalanche. Então a regra de ouro vem sendo descumprida já há 4 anos, porque o déficit, ou seja, o rombo nas contas cresceu tanto, que o governo vem descumprindo a regra de ouro. O que são os gatilhos? Os gatilhos são mecanismos que o governo poderá adotar imediatamente, assim que descumpridas as regras, ou do teto de gastos, ou da regra de ouro, para segurar os gastos. E que gatilhos são esses? Fica proibido o reajuste nominal dos salários, não é o reajuste real, ou seja, com base na inflação, reajuste nominal, acima ou abaixo da inflação daquele período. Fica proibida a contratação de cargos comissionados, e há um terceiro gatilho que já existe na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que nunca foi regulamentado e, pelo contrário, acabou sendo derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, que é de corte de jornada e corte de salários dos servidores públicos. Então, a ideia dessa PEC emergencial é para que o governo pare de pedir crédito suplementar para o Congresso. Só vale para a União. A princípio, só vale para a União. E aí, de novo, a gente vai cair na mesma discussão que houve na Previdência. Será que essa PEC emergencial vai vir com um mecanismo de adesão automática para estados e municípios? A princípio, ninguém tocou nesse assunto ainda. Mas vai valer para a União, Zé Paulo, porque cada vez que a gente descumpre uma regra dessa, por exemplo, a regra de ouro, como é que o governo faz? Ele aumenta a dívida, né? Então, nesses últimos 4 anos, muito do estouro da dívida pública, que saiu ali de base de 51% do PIB para 80% do PIB hoje, nos últimos 6 anos, tem a ver com isso, né? Ano passado foram 250 bilhões de dívida a mais, esse ano são 300 bilhões de dívida a mais, ano que vem 370 bilhões de dívida a mais, que o governo faz para pagar a despesa corrente. Ele toma essa autorização do Congresso Nacional,
e se endivida mais. O gatilho da PEC emergencial é para dizer, antes de se endividar mais, vai cortar o gasto. Vai cortar o gasto acionando esses mecanismos de corte.